Seja bem-vindo. Nós iremos iniciar agora a nossa segunda aula para o nosso projeto de discipulado, trazendo um amigo para Cristo. Nesta aula de número 2, estarei falando com você sobre o significado da Igreja de Deus na Terra. Esta aula ela está num formato de 40 a 50 minutos, que é o tempo que você dispõe para poder discipular o seu amigo. Esta aula tem um texto base, e esse texto base está dividido em 3 partes: parte A, parte B e parte C. Nós vamos dar início agora. Os 8 significados da fé cristã compõem todo o primeiro módulo de discipulado. Você já ensinou para o seu amigo sobre o significado da pessoa e obra de Jesus Cristo. Agora você vai trabalhar para que ele entenda a importância da Igreja de Deus na terra para a vida dele. Quando Jesus Cristo estava entre nós, ele nos disse: "É-me dado todo o poder nos céus e na terra." Ora, quando Jesus falou nos céus e na terra, ele também está lembrando a oração que ele nos ensinou. Quando vocês orarem, vocês peçam para que a vontade de Deus seja feita assim na terra como nos céus. A Igreja de Deus, ela tem 2 características: uma característica celestial e uma característica terrena. Essa característica celestial e espiritual, ela é da alçada absoluta do Espírito Santo. Nela, nesta Igreja Celestial, Deus manda poderosamente, soberanamente e plenamente. Agora, a igreja que está na terra, ela é compartilhada com os homens. E aqui na terra, nós vamos ter uma pluralidade de manifestações da Igreja de Deus. Nós, a Igreja Assembleia de Deus, somos de confissão pentecostal. Cremos na atualidade dos dons espirituais. E toda pessoa que aceita a Jesus como seu único e suficiente Salvador nas Assembleias de Deus, ela é ensinada a valorizar a vida cristã com a Igreja. Nós sabemos que a Igreja sozinha, por si mesma, não salva, mas ela é a agência de salvação que Deus autorizou a pregar o Evangelho. Vá com o teu discípulo até a Bíblia Sagrada e encontre ali o texto bíblico que está na primeira carta a Timóteo, capítulo de número 3, versículo 15. Abra sua Bíblia, abra a Bíblia do seu discípulo. Eu falei para você lá na primeira aula que Timóteo era discípulo do apóstolo Paulo, apesar que Timóteo já era até pastor. Algumas pessoas pensam: discipulado é só para novos convertidos. Não, o discipulado ele deve ser praticado a vida inteira, até Jesus voltar. Agora, existem níveis de discipulado: o nível do novo convertido, o nível do pós-convertido, no primeiro ano de vida, um nível para preparação para a vida ministerial, e existem outros níveis, níveis professorais, níveis acadêmicos. O discipulado, ele é até Jesus voltar. Vá com ele até a primeira carta de Timóteo, capítulo 3, versículo 15, e leia com ele: "Saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade." Estas são as 3 partes nas quais está dividida a aula de hoje. Você vai apresentar para ele a Igreja de Deus. E nós devemos saber como convém andar dentro da casa de Deus. Esta é a primeira parte. A igreja é a casa de Deus. A igreja, ela é a igreja do Deus vivo. Esta é a segunda parte. E ela é a coluna e firmeza da verdade. Esta é a terceira parte.
faça o seu discípulo entender, nesta primeira parte, que a igreja ela é a casa de Deus. Quando se fala casa de Deus, está se usando uma figura de linguagem chamada de metáfora. Metáfora é uma forma de Deus apresentar para nós uma verdade incompreensível de uma maneira mais simplificada. Casa, você sabe o que é. Agora, casa de Deus, sabendo que Deus ele é invisível e nós sabemos que as casas são visíveis, nós temos dificuldades em associar casa com Deus. Salomão, quando ele construiu o primeiro templo de pedras para o nosso Deus, ele confessou e disse: Senhor, o que é esta casa que eu tenho construído diante da pessoa que o Senhor é? Sendo que nem os céus dos céus podem te conter, quanto mais esta casa de pedras que eu construí. Nós temos uma palavra no Novo Testamento que diz que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Então, como que a igreja pode ser chamada de casa de Deus? Será que está se referindo ao templo? Será que está se referindo a uma capela? A um salão? A um espaço dimensional? Olha, ele está usando uma metáfora. Da mesma maneira como você mora em um lugar, e este lugar ele tem as suas limitações, e dentro deste lugar que você mora é a sua casa, é onde você reina absoluto, é onde você vive, assim também é a igreja de Deus. Aonde estão as pessoas que Deus salva, ali Deus está. E onde é que essas pessoas são colocadas por Deus? São colocadas na igreja. E a igreja se reúne em um determinado lugar físico. Por quê? Porque nós ainda não estamos nos céus, estamos na terra. Estando na terra, temos que nos reunir em algum lugar. Este lugar que nos reunimos é chamado de igreja. E como nós aceitamos a autoridade da Bíblia Sagrada como palavra de Deus, então nós vamos aceitar o que o apóstolo Paulo disse, que este lugar onde nós nos reunimos, que é chamado de igreja, também é chamado de casa de Deus. E não pode haver uma confusão entre aquele espaço, o salão, o templo, a catedral. Não deve-se haver uma confusão entre aquele lugar como casa de Deus e o lugar onde você mora. Você mora na tua casa, com a tua família. E na tua casa com a tua família existem as despensas domésticas. Por que é que nós temos que ir até o lugar de culto? Porque é justamente ali que Deus estabeleceu o nome dele, para que as despensas não sejam domésticas, mas sejam as despensas do Espírito Santo. É um lugar especialmente consagrado para a reunião dos filhos de Deus, aonde vai acontecer o culto, aonde vão ser oferecidas as orações e também as ofertas. E o louvor vai subir a Deus de todos os irmãos que moram nas diversas casas domésticas. Não significa que você não pode invocar Deus dentro da tua casa também. Mas a tua casa não é a casa de Deus. Sim, você é a casa de Deus. E deve deixar isto claro para o teu discípulo, que nós temos um lugar para buscar a Deus, a igreja. E a igreja é a casa de Deus. Abra com ele o Salmo de número 92, verso 13. Salmo 92, verso 13. Leia com ele. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Outra metáfora está sendo utilizada aqui. Mais uma vez uma figura de linguagem. Porque da mesma maneira como você tem a casa de pedras e em volta, ao redor da casa, existe o quintal, aqui o salmista está dizendo que a casa de Deus está no centro e em volta existem os átrios, em volta existe o quintal.
Existem átrios internos e átrios externos. Átrios internos é porque algumas casas elas ainda têm alguns departamentos dentro do quintal. Uma área de lazer, por exemplo, uma área de serviço, uma área para o bem-estar, enfim. Agora, outras casas só o quintal. O salmista está dizendo: existe a casa de Deus aonde nós nos reunimos. E aí ele diz que os que estão plantados na casa do Senhor. Por que plantados? Porque a metáfora está dizendo que nós devemos ter raízes. É importante que o teu discípulo saiba que ele aceitou a Jesus dentro da Assembleia de Deus, dentro da Igreja de Deus, e que é para ele fincar raízes no lugar onde ele aceitou a Jesus. Ele não pode ser como uma folha solta da árvore, que anda por aí, de um lado para o outro, de acordo com o sabor do vento. Não, ele tem que ter raízes aonde ele aceitou a Jesus. Ele deve ser conhecido, assim como conhecer também. Por isso que você já apresentou a liderança da igreja para ele. Por isso que você já apresentou as localidades da igreja, as dependências da igreja, e também você já apresentou o teu pastor, o teu dirigente. Ele deve se identificar com a igreja e chamar este lugar de meu. E existe uma coisa muito importante nesta metáfora e nesse texto sagrado. Uma pessoa que está plantada na casa do Senhor floresce nos átrios de Deus. Se ela não tem raízes, a vida dela não frutifica. A vida dela não floresce. Muitas coisas pelas quais ela até veio para o Evangelho, como você viu lá na palestra de número 1, muitas são as demandas humanas que nós temos. E por essas demandas nós viemos para Deus. Agora, se uma pessoa vem, mas ela não se fixa na casa de Deus, essas demandas, esses problemas, essas dificuldades, essas tribulações, elas vão só se acumulando sobre a vida da pessoa. E ela vai se frustrando cada vez mais, até culpando a igreja. Porque ela anda de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um pastor para um outro, de uma denominação para outra, e não conhece Deus, não fixa raízes. E consequentemente, se não fixa raízes, ela não consegue florescer. Por quê? Não tem quem cuida dela. Trabalhe muito bem esse texto com o seu discípulo e mostre para ele a necessidade de ele se manter firme na igreja em que ele aceitou a Jesus e que ele está em comunhão com os irmãos e que vai levar ele até as águas do batismo. E que não é comum entre nós andarmos de igreja em igreja como se estivéssemos desorientados, como se fôssemos uma folha seca andando ao sabor do vento. Entendeu? Trabalhe muito bem esse verso com ele. Salmo de número 92, verso 13. Depois, abra o texto bíblico lá no livro de Gênesis, capítulo 28 e 17. Esta passagem ela é um pouquinho mais complicada do que a primeira. Aconteceu que Jacó, ele estava zanzando de um lado para o outro. Ele saiu fugido de Esaú, seu irmão, e não tinha destino certo. Estava indo em direção à Babilônia. No meio do caminho, teve sono. Teve sono, deitou e dormiu. Pegou uma pedra e fez de travesseiro. No meio da noite, teve um sonho. E quando ele sonhou, ele viu uma escada, e nessa escada que era da terra até os céus, haviam anjos que subiam e anjos que desciam. E no topo Deus estava. Quando ele acordou do sonho, ele pegou e disse o seguinte: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Neste mesmo lugar em que Jacó teve um sonho, a tradição diz que Deus estabeleceu para que fosse ali colocado o seu templo. Agora você vai explicar para ele sem as complicações da teologia, por exemplo. Só o texto bíblico. O lugar onde Deus está chama-se casa de Deus. Deus está na igreja. E como Deus está na igreja, este lugar é a casa de Deus. E a pessoa tem que ter consciência disso.
E se Deus está neste lugar, Jacó ficou todo espantado e disse: quão terrível é este lugar! Que significa? Quão importante é este lugar? E eu não dava importância. Quão magnífico é este lugar? E eu não sabia disso. Quão espantoso é este lugar? E você que está no convívio com Cristo sabe muito bem disso. Que na igreja acontecem coisas que não acontecem em outro lugar. Quando o povo de Deus se reúne, nós fazemos orações e o poder de Deus se manifesta. A comunhão é plena e absoluta. Vivemos em um tempo de esfriamento, de mornidão espiritual na vida de muitas pessoas, justamente porque não sabem que na casa de Deus é que está marcado o momento, o lugar de acontecerem coisas que não vão acontecer em outro lugar. Nós que temos consciência de quão importante é este lugar, quão magnífico é este lugar, porque ele não é outro lugar, senão a casa de Deus. E outra coisa, o texto diz, a porta dos céus. Sim, os céus se abrem aonde o povo de Deus está reunido, na igreja. O contato é imediato e é certeiro. Todas as vezes que nos reunimos, o Senhor presente está. Coloque isso bem claro para o seu discípulo, que nós sabemos muito bem a distinção entre a nossa casa e a casa de Deus. Sabemos muito bem a distinção entre Deus que está nos céus e nós que estamos na terra. E que nós valorizamos muito bem a igreja de Deus. Você está preparando para que ele vá para a segunda parte. Entenda que ela é a igreja do Deus vivo. Vamos agora para a segunda parte desta aula. Mostrar para o seu discípulo que a igreja, ela é a casa de Deus e que ela é a igreja do Deus vivo. Por que falar que ela é a igreja do Deus vivo? Porque existe o Deus morto, o Deus que não vê, o Deus que não anda, o Deus que não fala, o Deus que não enxerga, não entende, não sabe que ele existe. E esta é a diferença entre a igreja de Deus e as outras igrejas que não são de Deus. Ora, existem igrejas que cultuam o Deus morto. Neste caso, a pessoa não vai ter comunhão com Deus. Mas nós cremos que Deus vivo está e que se manifesta. E como ele se manifesta, nós temos comunhão plena e verdadeira com ele. Nós temos evidências da presença de Deus e da vida de Deus na igreja. Abra com ele o texto sagrado. Vá para o livro dos Salmos, de número 42, verso 2. Lembre-se que o livro dos Salmos, ele é um livro de cânticos. Portanto, não são capítulos e versículos, e sim números e versos. Salmo de número 42, verso 2. Está escrito: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus. Aqui você tem outra metáfora, porque o salmista está dizendo: a minha alma que está lá dentro de mim, ela está com sede, como se fosse a minha língua. Sede de quê? O corpo fica com sede de água. A alma fica com sede de Deus. Aproveite para mostrar ao seu discípulo que o tempo em que ele andou sem Deus no mundo, ele andou sem beber da fonte da água da vida. Era uma alma sedenta de perdão, sedenta de salvação, sedenta de libertação, de paz, de certeza de que Deus existe. Agora que aceitou a Jesus, que está começando na sua caminhada cristã, a alma começou a beber da fonte da água da vida. Agora, neste tempo em que você está no templo, está na igreja, recebendo o Evangelho, e o tempo que você vai para a sua casa, é o tempo suficiente para a desnutrição. E a pessoa participa de 2 horas de culto, e depois ela vai para mais 22 horas de vida comum. Nessas 22 horas de vida comum,
é o tempo em que ela sofre a desnutrição e a alma começa a dizer o seguinte: está na hora de nós irmos buscar a Deus na igreja de novo. Temos que buscar a Deus de dia e de noite. Quão bom seria se pudéssemos viver dia e noite, da mesma forma como nós ficamos 2 horas na igreja, apenas sentados, louvando, orando, ouvindo testemunhos e a palavra de Deus. Mas nós saímos para a vida comum. E nesse meio tempo que saímos para a vida comum, nós vamos dissecando. E a alma começa então a sentir sede, dizer: eu tenho sede de Deus. Nada pode saciar a alma no lugar de Deus. Os bens materiais não saciam a alma. A alegria mundana também não sacia a alma. A diversão terrena não sacia a alma, porque ela tem sede de Deus, do Deus vivo. Por quê? Quando a pessoa não tem um encontro com Deus, ela coloca ídolos no lugar. Estes ídolos tanto podem ser estátuas de culto religioso, quanto pode ser alguma outra distração. Uma profissão, por exemplo. Um estudo, por exemplo. Uma diversão. A pessoa coloca cacarecos no lugar de Deus e não consegue saciar a sua alma. Ora, quando ela tem um encontro com Deus, ela já sabe onde buscar. E a alma começa a dizer: estou voltando a ter sede. Mas não é sede de qualquer bugiganga. É sede de Deus. E do Deus vivo. Do Deus que se mostra. Do Deus que fala. Do Deus que atende. Do Deus que entende. E aí o texto completo diz o seguinte: quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? A pessoa começa a contar no relógio quanto tempo falta para ela ir ao culto. Quanto tempo falta para ela voltar para adorar a Deus, ter um encontro com Deus. Infelizmente, tem gente que não aceita isso que você está ensinando. Ela acha o seguinte, que ela é um pote transbordante de Deus e que ela não tem necessidade nenhuma de participar das reuniões de culto na igreja. Infelizmente, a alma dela começa a ficar sedenta e ela não percebe que a alma está clamando por Deus. Aí ela vai colocar queixas em A e em B. Deixe claro para o seu discípulo que há necessidade da pessoa estar na casa de Deus, porque Ele é o Deus vivo. E como Deus vivo, Ele se manifesta na pessoa e na igreja onde o nome dele é chamado. Faça ela entender isso, que a igreja, disse o apóstolo Paulo, é a igreja de Deus, do Deus vivo. Vá para o outro texto, Jeremias, capítulo 10 e versículo 10. Agora você está só trabalhando textos do Antigo Testamento. O livro de Jeremias é um livro de um profeta. Este profeta, ele era um sacerdote de Deus, sabia do que estava falando. Era um homem que recebia a palavra diretamente no coração. E ele disse: mas o Senhor Deus é a verdade. Ele mesmo é o Deus vivo, o Rei eterno. Ao seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Como que você vai trabalhar esse texto? Você vai mostrar que pelo fato de Deus estar vivo, Ele não é indiferente às coisas que acontecem na terra. A Bíblia diz lá no livro dos Salmos: as nações se embraveceram e os reinos se moveram. Deus levantou a sua voz e a terra se derreteu. Quem que é mais furioso? Deus, ele está dentro da estrutura de vida de todos nós. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos de Deus. Está escrito lá na carta aos Hebreus, no capítulo de número 4. Deus, por estar vivo, Ele está vivo dentro da estrutura de vida de cada um de nós. Jesus deixou claro que Deus é quem levanta o sol pela manhã. E é Deus quem desce a chuva. Também Jesus deixou claro dizendo o seguinte: Deus veste a erva do campo que hoje existe. E Deus também alimenta os passarinhos. Perceba que você está apresentando um Deus dentro da realidade das pessoas. É Deus que atende as orações, que entende os corações, que sabe o que está acontecendo
nos detalhes da vida humana. Por isso que ele é um Deus vivo. Um Deus vivo e um Deus próximo de nós. Um Deus próximo porque para isso Jesus veio ao mundo, para nos trazer o tabernáculo de Deus, para nos trazer a presença de Deus e o cuidado de Deus em nós. Agora, só abrir um parêntese para você. Existe um ensinamento que diz o seguinte: existe uma graça comum e uma graça especial. O que é a graça comum? Graça comum é este cuidado que Deus dá para todas as pessoas indistintamente, se elas conhecem a Ele e o servem ou se não conhecem. Deus cuida dos bons e dos maus. Foi Jesus quem disse isso. Ele dá a vida a todos e a respiração. Está escrito no livro de Atos. Deus faz isso de acordo com o pregador, para que as pessoas, mesmo que tateando no escuro e queiram ter um encontro com Deus, possam ter um testemunho de que Deus existe, de que Ele está dentro da estrutura da vida e que pode ser encontrado. Agora, esta graça comum, que é um cuidado que Deus dá para todos, universalmente, indistintamente, esta graça comum não é salvadora. As pessoas não são salvas só porque Deus cuida delas como se fossem as plantas, os animais e a natureza. Para a salvação, você vai apresentar lá na aula de número 7, Jesus Cristo se manifestou, trazendo salvação debaixo de suas asas. O texto de Tito nos diz o seguinte: a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que nós devemos rejeitar as impiedades e vivermos o tempo presente de uma maneira sóbria e de uma maneira sensata. Acompanhe esses textos bíblicos, eles são suplementares para você apresentar Deus como vivo, vivo e interessado nos particulares, interessado em se manter vivo, próximo das pessoas também. Quem ignora isso começa a pensar num Deus distante, num Deus indiferente, num Deus morto, num Deus inexistente. E infelizmente existe um adversário que vai ganhando terreno no coração das pessoas, que passam a duvidar da existência de Deus e, duvidando da existência de Deus, não conseguem entregar nada para Ele tomar conta e vão ter então que se virar sozinhos. E o homem não consegue se virar sozinho. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Agora você já está caminhando para a terceira parte do seu estudo. Você já está colocando a pessoa dentro da casa de Deus. Agora a pessoa já sabe que ela pode ter um contato com Deus vivo, fervoroso, animado e constante. Você vai apresentar agora a Igreja de Deus como coluna e esteio da verdade. Ok? Essa será a parte C do seu estudo. Estamos agora indo para a parte conclusiva da aula de hoje. Estamos falando sobre a Igreja de Deus. E agora você vai apresentar que ela é a coluna e o esteio da verdade. Outra metáfora que o apóstolo Paulo está usando. A igreja, ela é uma casa. Mas que tipo de casa? É uma casa que ela tem colunas. Você sabe que as colunas é que sustentam o edifício. Ela não aparece, mas ela está lá. A coluna, ela é reforçada. Por quê? Aquilo que você tem de coluna para cima é o que você tem de fundação para baixo. E na fundação é que está toda a estrutura, toda a ferragem. Paulo, ele diz o seguinte, que a igreja tem coluna. E o que é que sustenta a igreja na terra? O que sustenta é a verdade. Ela é a coluna da verdade. Tudo aquilo que a gente vê em volta da igreja, todas as atividades que a igreja desenvolve, toda a pregação que ela enuncia, todos os louvores que ela canta,
todas as orações que ela oferece. Tudo isto só tem validade porque a igreja sustenta como sendo verdade. Ela é a coluna da verdade. E esteio. O esteio, ele é uma espécie de muro de arrimo. Ele é uma espécie de outra coluna que sustenta a coluna. Isto é o esteio. É como se fosse um estirante. Por quê? Estirante. Haviam aquelas tendas que elas eram montadas antigamente. E até nos dias de hoje as barracas também. E depois que você fixa as tendas, por exemplo, num solo de terra normal, você ainda tem os estirantes para deixar bem esticado mesmo. Esta é a metáfora. Se é uma casa de pedras, você vai ter a coluna e depois você vai ter um muro de arrimo, inclinado, sustentando e segurando a coluna. Se for uma tenda de pele de animal, por exemplo, uma coberta, você vai ter o estirante, o barbante, a corda. Qual que é a metáfora? Qual que é o ensinamento desse texto? Está dizendo que nós só tem sentido de continuarmos crendo em Deus se aquilo que nós estamos crendo for sustentado com a verdade. Se manter esticado. Aconteça o que acontecer. Venha o vendaval que for, o levante que for, a perseguição que for, a igreja não cai. Sabe que Jesus ele enriqueceu o conhecimento sobre a igreja quando ele disse assim lá em Mateus capítulo de número 16. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por que é que Jesus enriqueceu o ensinamento sobre o significado da igreja de Deus na terra? Ele está dizendo, o inferno vai lutar contra a igreja. As portas do inferno vão se escancarar contra a igreja. As pessoas vão morrer e vão para a condenação. Mas a igreja é mais forte do que as portas do inferno. Ela é mais forte do que os poderes do inferno. Você viu como Jesus ele enriquece o significado da igreja? É para você passar isso para o seu discípulo também. Se existe alguém que pode combater o poder do inferno, é a igreja. E se a pessoa está firme como uma árvore plantada dentro da igreja, florescendo, que crê e mantém a sua comunhão com Deus, a verdade que a igreja sustenta e a verdade que sustenta a igreja vai manter a pessoa protegida por toda esta vida e para a vida no além também. Faça o seu discípulo entender de que não se trata de uma instituição meramente humana como se fosse um playground, como se fosse uma casa de diversões. A igreja, ela tem o poder de Deus na terra para ligar e desligar, para colocar a pessoa em comunhão com Deus ou então deixá-la aprisionada ao pecado. Foi Jesus quem disse isso aos seus apóstolos. Soprou sobre eles o Espírito Santo e lhes disse: tudo o que vocês ligarem na terra será ligado nos céus. Tudo que vocês desligarem na terra será desligado nos céus. Se vocês perdoarem os pecados, eles serão perdoados. Se vocês retiverem o perdão será retido. É a igreja que tem esta autoridade de Jesus na terra. Ela é a coluna e o esteio da verdade, o sustento da verdade. Abra com o teu discípulo o Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. Jesus Cristo dizendo: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O ponto de partida é este. Você não conhecia a verdade. Por isso você estava preso ao pecado. Agora que você sabe que você estava preso ao pecado e que Jesus é o libertador, você é desatado do poder do pecado. Quando você é desatado do poder do pecado, você é ligado a Deus. Você é desligado do pecado e você é ligado a Deus. Estando ligado a Deus, aí Ele te ilumina com a verdade. E a verdade te mantém livre, liberto. Jesus ele disse uma vez, numa das suas metáforas, dizendo que Ele é o bom pastor e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas.
E que as ovelhas, quando elas encontram o bom pastor, elas também encontram os pastos verdejantes. E esses pastos verdejantes, eles são pastos da vida, em que a ovelha entra e sai e encontra pastagens. É a liberdade dos filhos de Deus. Quão bom é que nós tenhamos comunhão com Deus, que saibamos da verdade sobre Jesus Cristo e sobre Deus, sobre o pecado e sobre a vida eterna. Deus vai iluminando os olhos do nosso entendimento. E à medida que nós vamos conhecendo a verdade que a igreja ensina através do Evangelho, nunca mais nós retornamos à escravidão do pecado. Este é o desejo de Deus, que nós sejamos livres, como filhos, e não escravos. Explique isso para o seu discípulo, de que para que ele se mantenha em estado de liberdade, é necessário que ele conheça a verdade. E que a verdade ela é sustentada pela igreja. E que a igreja está autorizada por Deus a pregar o Evangelho. E quando se prega o Evangelho, a pessoa se desprende do poder do pecado e se prende ao poder de Deus. É a igreja quem tem essa autoridade no nome do Senhor Jesus. Na pessoa dos seus pastores, dos seus presbíteros, dos seus evangelistas, o ministério que Deus constituiu na terra. Mais para frente você vai explicar que este poder que a igreja tem, ele é distribuído para toda a cristandade que está em plena comunhão com a igreja. Você, quando estiver lá explicando sobre a Santa Ceia do Senhor, vai ter a oportunidade de falar sobre o poder da comunhão cristã para poder ligar e desligar as pessoas. A igreja é muito importante. Você sabia disso? Veja quão importante é que você participe do discipulado. Se você não recebeu esse discipulado quando você era um novo convertido, pode ser que tenha passado muito tempo sem que você soubesse disso. Agora que você está participando do pão de Deus, você está recebendo. E olha quão importante é que o teu discípulo, teu amigo, teu conhecido, ele receba logo na infância o leite que o apóstolo Pedro disse que é o leite racional que vai nos dando o crescimento natural e espiritual. Agora, nesse último texto, você vai abrir com ele Zacarias capítulo 8, versículo 16. E você vai ler: estas são as coisas que deveis fazer. Falai a verdade, cada um com o seu próximo. Executai o juízo de verdade e de paz nas vossas portas. Porque a verdade, ela não é apenas um conceito abstrato para ficar aqui na nossa mente. A verdade, ela tem pernas, ela tem mãos. A verdade, ela é prática. Aquilo que você aprende na teoria, você consegue praticar. E Zacarias está dizendo isso. Estas coisas que deveis fazer, falai a verdade. À medida que a pessoa vai se apegando à verdade, ela deve anunciar, ela deve crer, ela deve gostar e ela deve dizer a verdade também. Isto é muito difícil na sociedade das máscaras, muito difícil na sociedade dos disfarces, muito difícil na sociedade dos acordos, do famoso 171, em que as pessoas ludibriam os outros com as palavras e com as ações. Zacarias, grande profeta de Deus, disse: vocês deveis fazer isto, falar a verdade cada um ao seu próximo. A pessoa que ele está dizendo que nós devemos falar a verdade é quem anda lado a lado conosco. Quão horrível é você imaginar que está andando ao lado de pessoas falsas, pessoas que maqueiam a verdade. Existe até uma história antiga, uma história ilustrativa, que eu vou contar para você. Diz que a verdade e a mentira são duas irmãs gêmeas, uma muito parecida com a outra. E um dia as duas irmãs foram até o rio para se banharem. Lá chegando, ambas se despiram e deixaram as roupas à margem do rio. Daqui a pouco, a mentira, ela saiu da água. Quando ela saiu, ela viu as roupas da verdade, gostou e falou: eu vou usar as roupas de minha irmã. E pegou todo o vestido da verdade e foi embora. E assim, a mentira começou a se apresentar como se fosse verdade
apesar de que ela era mentira. E as pessoas acreditavam na mentira por causa da aparência de verdade, mas não era verdade. Quando a verdade ela saiu das águas, procurou as suas roupas e não encontrou. Estavam ali apenas as vestimentas da mentira. Então, a verdade resolveu ir embora nua mesmo, sem as suas vestes. Por quê? A verdade prefere se apresentar de maneira nua e crua a se disfarçar com as vestes da mentira. Com essa história, estou encerrando. Estou encerrando para você poder fazer o seu discípulo entender de que não tem sentido nós abraçarmos a fé cristã, vivermos aquilo que Deus está dando para nós vivermos e ainda assim ficarmos sustentando uma vida mentirosa, uma ilusão de vida, palavras que não têm sentido. Não tem sentido. À medida do possível, a pessoa deve conhecer e praticar aquilo que está conhecendo. Executai o juízo de verdade e de paz nas vossas portas. Por quê? Porque na sociedade antiga, os juízes da cidade, eles ficavam assentados nas portas. E quando uma pessoa tinha alguma coisa contra outra pessoa, ia até o juiz. E lá davam seus depoimentos e então o juiz decidia quem é que era favorável à verdade e à justiça. Os juízes decidiam. E aqui Zacarias está dizendo, quando vocês trouxerem alguma coisa para ser resolvida, que haja então uma palavra de verdade e de paz. Por quê? A verdade ela é acompanhada da paz. Bom, aqui lembre-se que evangelizar é levar um copo d'água ao sedento, mas discipular é levar o sedento até a fonte das águas. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe.